Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia. Olá, começamos mais um diálogo nessa semana. De Grande e eu estamos recebendo Dr. Milton Scavazini, o querido amigo, advogado. Obrigado, Milton, estar aqui conosco e trazer um pouquinho do conhecimento para a gente dos assuntos que estão aí em pauta. Vou começar com o De Grande, porque ele gosta muito do... Você foi da polícia, ele militou no Exército, o De Grande foi coronel do Exército e ele tem mais afinidade com as fileiras, né, com as fileiras. Ele é enfileirado, vamos dizer assim. Ô, De Grande, o seu colega Mourão e o Mourinho... Não, Mourinho é técnico de futebol. Não é só Mourão mesmo. É Mourão mesmo. Mourão, general. E aí, hein? Vai uma semana... Gol contra, meu amigo. Uma semana? Fogo amigo. Você ouviu falar de fogo amigo? Uma semana, gente. Brincadeira. Não é ilegal, mas é imoral. É. Há uma diferença muito grande entre essas coisas. Não tem nada de ilegalidade, tem de imoralidade. Quer dizer, o governo que bancou o tempo inteiro aquela ideia de vamos acabar com os privilégios, vamos trabalhar a meritocracia, já de cara faz um gol contra desse, mas nem o bolsonarista mais fanático está conseguindo segurar essa. Não dá para segurar. Realmente é estranho. E nasce disso um monte de bobagem, né, de fake news. O sujeito que estava lá, do PT, ganhava 100 mil reais. Não ganhava. Ganhava a mesma coisa que ele está ganhando. Isso é fake, já foi comprovado. Quer dizer, você está dando milho, né, para bode. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Eu vou colocar aí na tela o tweet do Mourão, vocês estão vendo aí, explicando que já não é uma coisa legal quando você tem que explicar alguma coisa, né? Igual o Faustão aconteceu lá, naquele negócio lá que foi gravado em novembro, enfim. Vocês estão vendo aí o tweet do general Mourão explicando o inexplicável no meu modo de entender. Milton, ele fala que o filho dele tem diploma disso, diploma daquilo, capacidade disso, capacidade daquilo, que nunca se filiou ao PT, que está no Banco do Brasil há 16, 17, 18 anos, e ele explicou. Pois é, eu acho que aí é um contraponto. Né? Realmente é uma situação, como diz o De Grande, nós temos até no direito uma teoria chamada de Jelinek, que diz o seguinte: nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal. São duas circunferências que se entrelaçam e nesse espaço existe o direito. Contudo, a pergunta que fica, na minha opinião, é a seguinte: o fato dele ser filho impede de estar lá? De estar lá. Mas é imoral. Não. Então, aí nós temos a história. O fato dele, ele teria que ser penalizado por ser filho do vice? Mas como é que chama aquele negócio de parente de primeira linha, quando você não pode? Nepotismo. Eu não quero colocar como nepotismo. E nem é legalmente nepotismo. Mas a pergunta que eu te digo, e veja é assim, para uma linha de raciocínio e um discurso de moralização, para um discurso de que vamos acabar com privilégios, como o De Grande falou, para um discurso, não combinou. Então, agora o contraponto é esse. Como é que a gente explica isso? Realmente você tem toda a razão sobre esse ponto de vista. Agora, o fato dele ser filho impede, então, dele ter um progresso profissional? Não é porque ele ser filho ocupar o cargo. Ponto diferente. Se fosse o governo Alckmin, por exemplo, se fosse o governo do Ciro, não falo do PT, mas se fosse o governo do Ciro, se fosse o governo do Alckmin, ele estaria nesse cargo? Certamente não. Por quê? Porque ele não é uma figura imprescindível nesse processo. Ele é um funcionário qualificado até aí. Ninguém vai discutir
a qualidade do cara. É que a campanha do Bolsonaro foi o tempo inteiro criticando o PT, por exemplo, que fazia esse tipo de coisa. Aparelhou, então, agora, né? O PT aparelhou o Estado. Aparelhou. Então, para não fazer a mesma coisa, vamos ser um pouquinho... Diferentes. Né? Diferentes. De novo, viu, Edmo? É aquela história que nós já falamos nesse programa 300 milhões de vezes. Está faltando alguém da Secretaria de Comunicação, alguém que chame para ele, para poder falar, ó, calma, nós estamos precisando de um pensador no governo, pelo menos um otimizador, para não chegar tanta bobagem junto do que está chegando, né? Pega o Alexandre Garcia, por exemplo, né? Tirou, que eles gostam tirou tanto. da minha boca que eu ia falar. O Alexandre Garcia seria um excelente nome, né? Sim, o povo gosta, eles também gostam. Vai lá, convida o cara, fala, ó, vai fazer o muro aqui para nós, para evitar chegar a esse tipo de coisa. Não é o Mourão, vai fazer o muro. Se precisar, o Mourão não é fácil não, meu amigo. Agora, o Mourão não é brincadeira. tem um detalhe aí, tirando essa história do filho, eu tenho me preocupado em ver diversas entrevistas que deu o Mourão e o Augusto Heleno. Uhum. Gente, que pessoas preparadas. Não, Mas que pessoas preparadas. São extremamente preparados. E, aliás, eu ouvi uma entrevista do Mourão, eu não sei se foi o Mourão ou o Augusto Heleno que falou, olha, eu fiquei 45 anos no Exército, dos quais 20 eu estudei custeado pelo Estado. Eu estou sendo aproveitado pela minha experiência em estratégia, em gestão, em conhecimento. Então, que pessoas preparadas. Essas pessoas precisam ser realmente aproveitadas. mas o que eu não concordo, e deixo isso bem claro, de uma maneira bem transparente, não era o momento, não é o exemplo, não combina com o discurso, não combina com a intenção, não combina com o projeto, com a conversa, com tudo que foi dito. Nota 0 nessa nomeação. Mas não é só você, o próprio Bolsonaro não combina. O problema aí é que, assim, vamos falar numa palavra bem simples, entrou na contramão. O próprio Bolsonaro chamou o Mourão no canto, agora deve ter sido uma conversa engraçada, né? Porque um capitão com um general, como é que você... Olha o rolo que ficou essa E nas situação, redes sociais imediatamente vieram as respostas. Aí era assim, mas já, quer dizer, tipo assim... Nem começou? Nem começou. Essas coisas precisam de muito cuidado. Milton, eu acho assim, nosso país está precisando de exemplo. Nossos exemplos até agora foram muito ruins. Eu aprendi com um político muito antigo, não é tão antigo assim, o Coraújo Sobrinho. Uhum. Uma vez ele disse para mim Valdemar Coraújo Sobrinho, um abraço para ele. Gosto muito dele. Ele disse para mim o seguinte, Milton, precisou explicar, acabou. Exatamente. Não pode explicar. Se precisar explicar, deu problema. E eu particularmente fiquei muito decepcionado. A gente tem um pouquinho de inteligência, a gente que está um pouquinho informado, né? Pelo amor de Deus, é um descaramento, você não viu, mesmo com o PT no governo, você não viu os caras colocarem os 300 assessores na Casa Civil, não teve propaganda, não teve divulgação, não teve nada. Né? Quer dizer, é uma coisa que, não estou dizendo que está certo, estou dizendo que está errado, esse aparelhamento do Estado. Mas eu estou dizendo que de uma maneira silenciosa. Esse já sai dando um tiro para tudo que é lado. Em uma semana, quer dizer, nem começou, não foi legal. Não foi legal. É uma entrada na contramão. Bateu na canela. Agora, você sabe que esse negócio da desoneração aí do pessoal, aconteceu uma das coisas mais malucas que só pode acontecer no Brasil, jabuticaba brasileiro. Mandaram os caras embora, né? E aí tem que fazer exoneração do pessoal que já é efetivado. Não tem ninguém para fazer exoneração, porque quem fazia exoneração foi exonerado. Então eles precisaram chamar os caras de volta para fazer exoneração. Então tem funcionário que falando, eu quero ir embora, mas eu não posso ir embora porque até agora não tem quem volta, me mande embora. Assina. Gente, talvez aí o mais interessante seria a história de estender o mandato presidencial e não ter a reeleição. Um mandato de 6 anos...
Não sei. É. É uma ideia. Mas isso a reforma política que eles supostamente, que agora eu já não sei de mais nada, supostamente, então, porque tudo que foi pregado não está sendo cumprido, eu espero que seja como você falou, um acidente, como é que é? Uma entrada na contramão. Uma entrada na contramão. Não, mas vamos devagar. Esse começo do governo Bolsonaro, ele está sendo coerente com o que ele prometeu na campanha. O único gol contra foi do Mourão. O resto não foi gol contra, está tendo desencontro. E o Paulo Guedes falando que tem que passar a faca no sistema S. Ah, meu amigo, mas isso aí já tinha sido falado antes. Você quer o quê? E não é só no sistema S. Aí precisa do assessor de comunicação mesmo, tem né? que chegar e falar na vai verdade. apanhar. Vai apanhar, vai chegar no Congresso e não vai aprovar absolutamente nada. Essa é acho que é uma grande escolha, seria ter um assessor de comunicação. Bom, a moça do tempo, a Isabela Camargo, que saiu da Globo, já vai para o Ministério da Educação, se não me engano, um dos ministérios lá já é alguma coisa. Ó, hoje nós estamos gravando no café aqui do Instituto SEB, na Mariana Junqueira, com a Jerônimo Gonçalves. Olha, isso você já pode visitar aqui, é uma delícia, é um lugar extremamente agradável. Nós vamos continuar gravando aqui por um tempo, tá bom? Já vai para o nosso intervalo aí, já estamos de volta. Até lá. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up, Blue Trade e Una. Estamos de volta aqui do Recafé. A Renata me deu uma enquadrada. Como é que chama isso? Enquadrada? Enquadrada. O senhor que conhece bem, colocou no meu lugar, é o seguinte, é o Recafé aqui do Instituto SEB, e que não é de Renata, não. É de retornar, de participar, de estar aqui, reciclar. Então é isso para você vir conhecer aqui. Agora tá certo, dona Renata? Não vou apanhar mais. Muito obrigado. O assunto interessante, eu quero meu muro agora. Eu quero um muro. Tem o Mourão e eu quero meu muro. Como é que faz, hein, com esse negócio do meu muro? E o país já está indo para o 18º, quando nós estamos gravando aqui, 18º, 19º dia parado. Como é que faz esse muro? Dá o muro para ele. Tá. Vai botar o muro lá. O cara é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira de mau gosto. Você sabe que foi a primeira vez... O Trump é um cara inteligente, tem uma formação fantástica. Pegou uma massa falida do papai e conseguiu tirar do lugar. É lucrativo o tempo inteiro. Manda todo mundo embora naquele programa lá de televisão. Que o Roberto Justus faz aqui no Brasil. Eu não lembro o nome daquela porcaria lá, mas Está demitido tá lá, demitido. o aprendiz, sei lá o que é. Mas, pô, de vez em quando ele pisa no tomate com as duas, né? Então, meu amigo, é mais uma dele, é mais uma trampeada aí. Vamos fazer o quê? Ô Milton, é a primeira vez na história que um presidente dos Estados Unidos chama
horário nobre de televisão, não para acalmar a população, não foi para acalmar a população, que a história dos chamados de presidente dos Estados Unidos foi para acalmar, ou com algum comunicado importante, como por exemplo, quando o Barack Obama chamou para comunicar a morte do Osama Bin Laden. Sim. Ok? Dessa vez foi para incitar a população para fazer opinião. Nunca aconteceu. Até isso ele está sendo inédito. São movimentos diferentes do mundo, né? Que nós estamos vendo. Essa história do Brasil, da eleição do Bolsonaro, a própria eleição do Trump, né? Todo mundo achava que o Trump não ia ser eleito. Ou eu estou errado? Todo verdade. mundo achava, o Trump não vai ser eleito. Né? Foi eleito, o país continua do mesmo jeito, né? E, como disse o nosso amigo aqui, cada vez ele dá uma trampeada, né? Trampeado. E ele pegou, o que ninguém fala é aquela história, né? Ele pegou uma gestão do Obama espetacular que preparou todo o terreno para a renovação do crescimento americano. Ele está surfando na onda de emprego, está surfando na onda de um monte de coisa e eu quero meu muro, que foi a promessa de campanha dele, só que o governo mexicano ia pagar o muro. A promessa dele na campanha é que o governo mexicano iria pagar o muro. E agora ele quer os 5 bilhões... Ele queria construir, mas sobre o pagamento do México. Do México. Que ele que seria o responsável, porque é ele que manda os mexicanos para lá. E ele quer 5 bilhões e 700 e não brinco mais, eu ia falar uma palavra feia aqui, dane-se a população e eu não brinco mais. Virou uma queda de braço, né? Até quando os Estados Unidos vão aguentar sem estar com o orçamento aprovado? Virou uma queda de braço. E, aliás, é muito típico dele, né? Fazer queda de braço. Ele faz queda de braço com os políticos, com a imprensa, com todo mundo. E na manhã seguinte do pronunciamento dele, e que as emissoras de televisão houveram por bem, ao saber que seria esse o comunicado dele, deram também para o Partido Democrata, porque não era um comunicado, não era nada, então deixa os outros falarem também. E os outros foram lá, Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, democrata, foi lá, falou, não tem, aí no dia seguinte foram fazer uma reunião. Estão sentados lá para a reunião, ele muito calmo, muito tranquilo. Escuta, se eu botar o país para funcionar, daqui um mês vocês me dão dinheiro para o muro? Ela falou, não, então não tem reunião, vamos embora, acabou a brincadeira. É assim que funciona os Estados Unidos. É assim? É assim que funcionam as organizações Trump. Acabou. Ele lida nos Estados Unidos do jeito que ele lida com os cassinos dele lá em Las Vegas. Não vai ter show hoje? Não. Então tchau. Tchau. Fecha o teatro. E eu vou te dizer uma coisa. Está cada vez mais perto a votação do impeachment dele. Está cada vez mais perto. E isso não está sendo dito. Fala-se vagamente, fala-se aos cantos, mas está se construindo de uma maneira muito forte a votação. Não sei se sai o impeachment. Estou falando, mas a votação vai ter. Essa posição dele só está energizando esse impeachment. Isso. Essas posições só energizam. Exatamente. Até porque tem gente do partido dele no Senado que está recriminando ele e fala, escuta, o país está pagado. Por quanto tempo será que a população vai aguentar essa situação? E o funcionário federal lá, que não está recebendo salário, você sabe que lá ninguém compra carro à vista, ninguém compra casa à vista. Ninguém compra nada. Você não tem dinheiro para nada. Se o cara não receber um mês de salário, ele atrasa o financiamento da casa dele, ele atrasa o pagamento do carro dele. Atrasa tudo. E para o país. Com um mês de salário sem receber. Então está complicado o negócio lá. Bom, deixa eu falar com vocês outra coisa que me chamou bastante a atenção. O presidente Bolsonaro falou na campanha muitas vezes, eu discordo de algumas coisas, mas depois eu explico, com relação à publicidade, com relação à propaganda, etc. Mas, de fato, entre os exageros que vinham acontecendo, estava na Caixa Econômica Federal, né? Que estava patrocinando futebol, né? mais 17 times, se não me engano. Exatamente. 17 times de futebol. Isso é um absurdo. Não. Isso é um absurdo. Quer dizer,
notadamente uma atitude política. Não foi uma atitude, não era uma atitude técnica publicitária. É uma atitude política. Eu quero deputado tal, como é que é, Odegrande? Eu vou te falar mais uma coisa, mais triste ainda. Mais da metade, bem mais da metade desses times que recebiam esses patrocínios não poderiam receber os patrocínios. Porque estão devendo. Porque estão devendo. Então, para você receber o patrocínio da Caixa, você tem que estar isento de dívida. Explica para nós como é que é. Tem que estar quites com o governo federal. Sem dúvida. Senão você não pode... O que o Degrande está colocando aqui é um absurdo, porque como patrocinar com dinheiro público quem deve para o Estado? Que não pode, é lei. Não pode. Não, e fora isso, qual a finalidade? Aí entra na história que nós começamos no começo. É moral usar o dinheiro público para patrocinar time de futebol? É moral o Banco do Brasil gastar, eu não sei nem o valor, mas uma fortuna para patrocinar vôlei? Isso tem que ser iniciativa privada. O que eu questionei, tecnicamente, a gente pode, seguramente, eu e você, com farto conhecimento, tecnicamente inexplicável. Não tem explicação. Você justificar patrocinar tantos times de futebol. Talvez um time de futebol, aí nós vamos discutir. Mas 17 times de futebol, um absurdo. Então, deixa claro que é viés político, é deputado, é senador que fica do seu estado, que fica pedindo com o torcedor de futebol, aquela coisa toda. Por um outro lado, o país que o Nussmann pregava, o país olímpico, que o outro absurdo do roubo do país, que não chegou nem no começo ainda da Olimpíada, nós estamos falando de Lava Jato, só de Petrobras, está começando a entrar no que foi a Olimpíada, o que foi a Copa do Mundo. O país não tem investimento nas categorias de base. Zero. Você não promove um basquete, você não promove um atletismo, uma natação aqui. Aparece um César Cielo, aparece um Joaquim Barbosa, Joaquim Cruz. Barbosa. Zequinha Barbosa. Zequinha Barbosa. Pode, mas aparece uns gatos aí, porque, sei lá, por insistência, um Guga, e todo mundo fala, cadê os tenistas brasileiros? Não tem base, não tem investimento de base. E aí, eu acho que, por exemplo, a Caixa patrocina o atletismo brasileiro. Poderia redirecionar essa verba para a categoria de base do atletismo brasileiro e criar um centro de capacitação para o atletismo. Os Correios, que tanto foi roubado nesse país, que está quase quebrado, como é que chama o fundo dos Correios lá? Esqueci o nome do fundo dos Correios. Postales. Que quase quebrado, patrocina a natação. Então, por que não ter um centro olímpico de natação usando esses patrocínios, mas com verba bem estudada, bem com gestão, essas coisas todas, e não dessa forma como o senhor Você sabe por que a Caixa patrocina esses times, essas modalidades? Porque ela usa o dinheiro da loteria. Uma boa parte do dinheiro da loteria, obrigatoriamente, tem que ir para o esporte. Tem que mudar, então. E claro, o esporte de base, não o esporte de competição de profissional. Só que, por uma brecha da lei, os políticos vão lá e retiram isso. Para você ter uma ideia, o Corinthians era patrocinado pela Caixa Econômica. E aí, o Corinthians, indiscutivelmente, é o time que mais deve para a União. Claro. Né? Deve o estádio. Só. Então, para você ter uma ideia. Dos times brasileiros, parece brincadeira. O único que talvez pudesse pegar o dinheiro da Caixa Econômica é o Botafogo de Ribeirão. Porque ele pagou todas as suas dívidas agora quando ele se tornou SA e ele ficou livre. Então as pessoas dizem, bom, agora pode pegar o patrocínio da Caixa. Não vai poder pegar mais porque o governo não vai deixar. Você entendeu o que eu falei, Milton? Sobre usar possível... Eu não sei se pode, eu não sei se... mas usar de uma maneira a incentivar esse tipo de coisa. Porque se você falar para mim, a competitividade bancária existe, é verdade. Mas nós sabemos que o governo não tem que ter o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ao mesmo tempo. Nós sabemos disso. E tem o Banco Central. E tem, além do Banco Central. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na questão aí,
o que se faz não se faz o direcionamento adequado para a aplicação da verba pública, né? Que nem você falou, vamos aplicar aonde? Na base, na formação. Sim. E não no profissional. O profissional tem que ser o quê? Privado, tem que ser empresa. Né? Você tem as Ambevs da vida, você tem Itaú, Itaú, Bradesco, Vivo. Tantos segmentos de... Esses é que têm que patrocinar atividades esportivas profissionais. Agora, as amadoras precisam de incentivo. A base, eu insisto na base, porque você sabe muito bem disso, você que entrevista e conversa tanto nos seus programas com relação a isso, mas o que você pode canalizar para tirar a gente do submundo, essa molecada do submundo, sim. Levar para uma atividade, quer dizer... A verba da Caixa Econômica, da loteria, é exatamente para isso. Uhum. Só que não é usada para adequadamente. Isso. É só isso. Então, quer dizer... É o desvio. É o desvio de finalidade. Exatamente. Os técnicos podem dizer para mim, eu acredito, olha, eu sou obrigado a falar, você tem que participar da atividade publicitária, porque você está no mercado competitivo que de alguma forma você pode ter conta corrente na Caixa Econômica Federal, no Itaú, no Bradesco, no Santander. Então você tem que competir com eles, você tem que divulgar, você tem que falar, etc e tal. Mas não canalizar dessa maneira que todo mundo quer para isso. Então eu particularmente, eu fiquei, é uma notícia muito boa, acaba esses patrocínios logo. Parece que tem dois, um termina em fevereiro, o outro termina em maio, já abril. Foi avisado, não renova. Não renova, né? E, inclusive, a Caixa, ela tem que ser privatizada, ela tem que ser vendida. Se quer ficar com o Banco do Brasil, fica, mas agora, a Caixa você entrega. Imagina a hora que começar a mexer efetivamente, porque, que nem disse de grande, eu comecinho, está começando, né? Você imagina a hora que começar a levantar circunstâncias e situações que estão há anos sendo utilizado dinheiro público para atividades que não têm finalidade pública. Então, aí eu vou voltar para aquela história, né? Se nós pegarmos esse dinheiro que está sendo desvio de objetivo, eu acho que tem muito dinheiro para ser aplicado em educação e saúde nesse país, não tem não, Degrande? Claro que tem. Porque se você for pegar, quanto claro é da Caixa, tem. Esse dinheirão da Caixa, só claro isso é um absurdo. Lógico. Eu vou falar uma coisa para você, se fizer direito, sobra. Então. Sobra. Bom, eu vou agradecer o Milton, obrigado por nos auxiliar aqui hoje nos nossos comentários, a nossa ajuda. Eu é que agradeço a oportunidade. Boa aposentadoria. Obrigado. Estou torcendo. Obrigado. Viu? Degrande, obrigado. Opa, a gente está torcendo para os encontros e que não haja desvio de finalidade e de objetivo nessas verbas, especialmente publicitárias, da qual a gente tem uma afeição pela nossa vida, pela nossa atividade. E que especialmente também o general Mourão e Bolsonaro e Companhia Limitada também não comecem com desvio de finalidade para aparelhar o Estado como vinha acontecendo a máquina com outros partidos ou de outra forma, e que tenha tecnicamente meritocracia para você promover, para você colocar alguém nos cargos, não da maneira como foi colocado e que o general explicou e que a gente comentou aqui. Até logo, até semana que vem. Um abraço. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia.